Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Neste capítulo, Paulo continua falando sobre os deveres de várias classes de pessoas. Então, aqui demonstra a preocupação do apóstolo Paulo com a diferente classe de pessoas. Já tinha falado no capítulo 5 sobre os anciãos, sobre os mais moços, sobre os mais idosos, com as viúvas, com os presbíteros. Agora, vai falar da questão do senhor e dos servos, ou seja, entre o senhor e escravos. Como é que se deve dar essa relação? Ele diz: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ou seja, é que o escravo, ele tem que ter respeito pelo seu patrão, né? Para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, seja digno da honra do próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Essa é uma preocupação. Mesmo você sendo escravo do seu Senhor, o cuidado de honrá-lo. Mas agora ele trata de um outro ponto, é que se esse senhor e esse escravo, os dois foram crentes, como é esse comportamento? Ele vai dizer: também os que têm senhor fiel, não tratem com desrespeito porque é irmão. Ou seja, só porque ele também é crente, o patrão é crente, o escravo é crente, aí eu vou ter uma intimidade. Não, você tem que tratar com honradez, com respeito. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. Então, são duas categorias aqui. Um senhor e um escravo, onde o senhor não é crente, né, e o escravo é crente, e que haja um respeito mútuo. Mas agora vai tratar de uma situação em que os seus escravos são crentes, são homens de Deus. E aí, por ser os dois irmãos, é que cada vez mais deve tratar bem um ao outro, que é um respeito mútuo que deve haver por conhecer a palavra de Deus. E ele vai, a partir agora do versículo 3, falar dos falsos mestres e os perigos da riqueza. Ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, ou seja, ele é orgulhoso, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de quem nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Aqui está falando o seguinte, né, que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a da palavra do Santo Senhor Jesus, havia na igreja de Éfeso pessoas que faziam isso, né, que questionavam o evangelho de Cristo e buscavam ensinar falsas doutrinas e eram orgulhosas, não entendia realmente nem sequer o que estavam dizendo, mas isso provocava contenda de palavras. E isso fazia nascer inveja, nascer provocações, difamações, suspeitas malignas, né? Altercações sem fim, ou seja, era uma discussão infinita, né, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, são pessoas que queriam, né, tirar proveito, né, financeiro de colocações, de pregações que nada tinha a ver com o evangelho de Cristo. E muitos estavam caindo nessas provocações, muitos estavam, né, apostatando
para seguir esses falsos mestres. Mas, no fundo, o que eles queriam mesmo era lucro. Eles queriam, na realidade, era gerar proveito financeiro, a questão pessoal. De fato, a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí vem Paulo dizendo que o nosso grande fonte de lucro é o amor a Deus, é a piedade no sentido do amor a Deus com conhecimento. Esse é o nosso maior fonte de lucro. A maior riqueza do ser humano é o conhecimento de Deus. A glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Então não é a questão deles tirar proveito, né, daqueles falsos ensinamentos e ali, né, aquela ganância, a avareza. Então aqui Paulo está condenando, né, o perigo da riqueza desses falsos mestres. Ele diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E aqui é interessante, Paulo fala aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa ganância grande pelo ter, esquecendo do ser. Paulo está dizendo, nós nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nós não levamos nada material depois da morte. Nada. Só levamos uma coisa após a morte. A nossa alma. Que a alma nunca morre. O corpo é para o pó da terra, o espírito volta para Deus que o deu. Mas a alma, ela pode ter dois destinos. Ou ir para o seu de Abraão, para o lugar já o altar de Deus, em gozo, aguardando a segunda vinda de Jesus, para um dia estar num corpo glorificado, na ressurreição dos mortos, ou ela vai já para um lugar de sofrimento eterno, no Sheol, no Hades, né, onde já fica em sofrimento eterno, que é um lugar intermediário, para um dia no lugar definitivo estar no lago de fogo, que é a segunda morte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nada trazemos e nada levamos. Tendo sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Ou seja, tendo sustento e com que se vestir, sejamos contentes. É o que Paulo fez na sua vida. Esse homem passou dificuldades, ele abdicou mão, né? Era filho de pais que tinha recursos, mas ele abdicou mão de tudo isso para pregar o evangelho de Cristo. Porque ele tinha ido ao terceiro céu, né, quando ele, em algum momento, talvez lá em Listra, ele foi apedrejado e foi dado como morto. Ninguém sabe o certo, mas o fato é que ele viu o altar de Deus. Como é a glória de Deus, ele viu isso. Então, a partir daí, ele abandona tudo por conta do evangelho de Cristo. E ele sofre muito, muito por conta do evangelho de Cristo. Como o próprio Jesus tinha dito, que importa você sofrer pelo meu nome. Mas ele tinha consciência que a glória do porvir é muito maior do que isso aqui. Ele sabia, tinha consciência que tinha muita coisa ainda para fazer aqui na terra. Mas quando chegasse a sua hora, ele tinha consciência que era muito melhor estar com Cristo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências, que é o desejo, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Nós sabemos que o desejo, né, o desejo carnal, o desejo da avareza, de quanto mais tem, mais quer, não se farta com dinheiro. O dinheiro sempre vai chamar mais dinheiro. E essa pessoa, né, ela
ela não tem uma preocupação com o espiritual, com o valor eterno. E aí, quando morre, de repente, ninguém sabe a hora da morte. Quem garante que daqui a poucos minutos nós vamos estar vivos? E aí, nós temos que estar preparados para esse momento, para esse encontro com Jesus. Porque há um juízo imediato. Hebreus 9, 27 diz que ao homem é dado morrer uma única vez, segue seu juízo. Esse juízo é imediato e a pessoa já entra em gozo eterno, sofrimento eterno. Aguardando ainda a segunda vinda de Jesus, para ir para um lugar definitivo. Que é o lugar seu de Abraão, a tal de Deus, é um lugar intermediário, como também é o Hades, é o Sheol, é o inferno, é o Tártaro. Mas quando Jesus voltar, é um lugar definitivo, que é lago de fogo e novo céu e nova terra. Ele vai dizer, porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram por suas dores. Aqui está dizendo que ter dinheiro não é pecado. Se você tem dinheiro e aplica esse dinheiro para agradar a Deus, para fazer a obra do Senhor, Deus se agrada, evidentemente que Deus se agrada. Quando você usa o dinheiro para proveito da obra do Senhor. Agora, quando o amor ao dinheiro é a avareza, esse amor ao dinheiro, esse dinheiro passa a ser um Deus na sua vida. Né? E esse dinheiro passa a arrair esse amor ao dinheiro passa a arrair todos os males. E nessa cobiça se desviam da fé. Porque você vai entender que não precisa mais de Deus. O dinheiro é um Deus, você compra tudo, você não precisa de Deus, você não precisa mais orar, nem falar com Deus. Porque você pode tudo com o dinheiro. Esse é o entendimento de muitos no dia de hoje. Mas esses mesmos que pensam assim, eles se atormentam com as suas próprias dores. A palavra de Deus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Não quer dizer que o rico não entra no reino dos céus, mas é a questão de dizer que a riqueza, ela em si, ela afasta as pessoas de Deus. Essa é a ideia. Não é que dizer que todos. Tem muita gente rica que tem uma correlação muito forte com Deus e aplica o seu dinheiro para a obra de Deus. Mas a grande maioria é que o dinheiro é um Deus. E acham que não precisa mais de Deus por conta do dinheiro. E agora Paulo ele vai fazer um apelo para Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ou seja, olha só o que Paulo está falando para esse pastor Timóteo. Homem de Deus, mas mesmo assim, eles fogem dessas coisas, fogem desse valor temporal aí, dessas coisas mundanas, de dinheiro, porque o dinheiro é um perigo. Quantos pastores caíram por conta de dinheiro no mundo afora? Quantos pastores têm conhecimento da palavra, mas o dinheiro falou mais alto e caíram? Pelas benesses que o dinheiro traz. Né? Ou seja, ele diz a Timóteo, teu foco é o eterno, não é o temporal. Cuida disso, fica firme nisso. Combate o bom combate da fé. Persevera até o fim. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna, persevera, fica em Cristo, no Evangelho de Cristo, não arreda, para o qual foste chamado, fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Quantas pessoas esse homem pregou o Evangelho de Cristo e quantos vieram aceitar o Evangelho de Cristo por conta da pregação também de Timóteo. Exorto-te perante Deus que
preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão. Nós sabemos que Jesus disse claramente que meu reino não é deste mundo, a Pilatos. Se meu pai quisesse, ele não faria nada comigo. Mas a ideia que Jesus ia ter um reino terreno, que ele vinha morar na terra para ter um governo terreno, não tinha sentido. Jesus era o Messias prometido e o reino dele era espiritual. Jesus veio morrer por nós. Jesus veio para nós trazer salvação. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Preserva a vida de todas as coisas perante que Jesus, que diante de Pilatos, fez boa confissão. Quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo, Timóteo, o nosso reino não é deste mundo. Nós somos cidadãos do céu e não da terra. Nós temos que trabalhar para um dia estar na eternidade com Jesus. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Até a segunda vinda de Jesus. Nós temos que estar com corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será um dia que Jesus voltará pela segunda vez. E todos que morrerem em Cristo, e os que estiverem vivos, estarão com Ele por toda a eternidade num corpo glorificado. E aqueles que morreram sem Cristo, estiverem vivos, juntamente com os anjos caídos e aqueles que não quiseram saber de Jesus, todos esses estarão em sofrimento eterno. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a que o homem jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Ou seja, nós vamos entender que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a que o homem jamais viu e nem é capaz de ver, é o nosso Deus, é o Deus que é luz, que é espírito, que ele está lá no céu. Nós vamos passar toda a eternidade para conhecer Deus. Deus é tão grande, ele é maior do que tudo que ele criou. Mas ele vai falar acerca dos ricos. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque o dinheiro é um Deus, é o Deus Mamum. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, para o nosso contentamento, para o nosso prazer. Eu acho que o maior prazer que uma pessoa tem é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus, que nos proporciona essa riqueza muito grande. Por quê? Uma pessoa muito rica, lutou tanto, passou a sua vida toda lutando para ter, e de repente morre. Essa pessoa não quis saber de Deus, vai passar toda a eternidade em sofrimento. E no versículo 18 ele diz, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosas em dar e prontos a repartir. Nós temos que ter essa consciência que quando nós podemos, nós devemos repartir com o nosso próximo. E ser generosos, nós nos doarmos. Que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamentado para o futuro, a fim de apoderar da verdadeira vida. Ou seja, que nós devemos trabalhar sim, e muito, mas trabalhar para construir um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Esse é o verdadeiro tesouro que nós devemos trabalhar. Evidentemente, enquanto estivermos na terra, nós temos, se puder termos uma vida digna, uma vida para ter uma condição financeira boa, isso não tem pecado nenhum nisso. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. O pecado é a avareza, é a ganância, né?
Ou seja, é isso que afasta a pessoa de Deus. Mas se você tem recurso e você contribui para a obra do Senhor, cada vez mais Deus vai nos abençoar e vai fazer cada vez mais prosperar. É isso que Deus faz. Ele vai agora dar o conselho final e a bênção apostólica. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então, cuidado que ele tinha que ter, porque ninguém agrada a todos. Muitos, com certeza, se tornaram inimigos de Timóteo. Ele desagradou a muitos com as exortações, que faz parte do ofício do pastoreio. E ele conclui dizendo: pois alguns professando que desviaram da fé, a graça seja convosco. Que Deus nos abençoe sempre.